Eu vou tentar ser o mais breve possível para não demorar muito e também não ser muito cansativo a explicação. Vamos lá. Polimorfismo de sobrecarga e de sobreposição. O de sobrecarga, eles são métodos, são polimorfismo que está relacionado a métodos com o mesmo nome. O de sobreposição também, porém temos uma diferença. Exemplo, já vamos trabalhar também com herança e assim estudar os três assuntos de uma só vez, mas tipo separando por partes. Vamos lá. Vamos criar uma classe animal. Essa classe animal, ela tem a cor do animal, a idade e o nome, né, do animal. Beleza. No animal, ele tem um método chamado emitir som. O que é que esse emitir som faz? Ele vai printar. Então eu quero um public void emitir som. Eu não passo nada como parâmetro e retorno, e aqui vou imprimir. Então o que acontece? Se por padrão for um animal normal, então ele vai esse animal está emitindo um som. Outro método é fazer ficar mais velho ou fazer aniversário. Pode ser. Que eu quero que pegue a idade e some mais um. Idade mais um. Beleza. Eu tenho dois métodos aqui. O que é o sobreposição? O sobreposição está relacionado àquele override aqui, ó. Eu acho que é maiúsculo. Pronto. Override. Que vem quando você, por exemplo, importa um método toString. Vamos lá, botar aqui só para... Pronto, toString. No método toString, eu tenho aqui o override. Por quê? Porque o toString do tipo classe, ele não tem nada escrito nele, por padrão. Por padrão, ele só imprime uma coisa do objeto, por padrão. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou sobrepondo esse toString, que já é por padrão, já existe, e estou pegando e modificando o seu retorno. Se, por exemplo, eu comentar esse toString aqui e a gente criar um objeto animal, beleza, tem que importar, lembra que tem que importar porque está em outro pacote, que no caso está no pacote classes. Então, tem que colocar new, né? Faltou aqui e pronto. Criar um objeto animal, certo? Como você já aprendeu o construtor, então a gente pode fazer um construtor dele também. Vou gerar um construtor aqui. Cadê, meu Deus? Vou gerar um construtor para ele. Até aqui tudo bem. A forma como eu vou criar o objeto é padrão já. Então tem o nome, cor e idade. Então, deixa eu colocar aqui. Cachorro. Preto. 5 anos. Beleza. Aqui eu tenho um animal. Deixa eu salvar aqui. Aqui eu tenho um animal. Se eu imprimir esse animal aqui,
eu vou obter uma inscrição do objeto. Isso aqui é o toString padrão da minha classe. De qualquer classe que eu criar, ele vai imprimir dessa forma. O pacote que ele está, o nome da classe e uma anotação com arroba e um número gerado aqui aleatório. Ok. Então, depois de souber essas informações, quando eu faço isso aqui, quando eu crio o toString, eu estou sobrescrevendo um método que já existe. Então, eu estou alterando os dados dele e estou sobrescrevendo esse método. Isso aqui é um método. É a mesma forma de escrita. Só que aqui ele tem um retorno. Certo? Eu não tinha te explicado retorno. Mas existem dois tipos para fazer um método. Por exemplo, eu tenho um método emitir som aqui. Ele imprime uma informação. Por isso o retorno dele é void, é vazio. Ele não tem retorno. Mas se eu tiver um método que eu quero retornar um valor, para eu poder, sei lá, somar com outra coisa lá no main, eu posso colocar o retorno dele aqui. Exemplo, eu estou colocando um retorno string para, sei lá, deixa eu ver, se apresentar. Apresentar. Pronto. O método é esse, apresentar. O que acontece? Ele tem um retorno. Então, sempre que eu fizer o método, ele sempre vai dar esse erro aqui. Por quê? Porque eu não tenho nenhum retorno. Se eu fizer aqui o retorno e colocar vazio, assim, ele já funciona porque, por padrão, o string é vazio. Então, ok. Mas eu não quero, eu quero que ele fale que olá, meu nome é... Não, olá, eu sou um... E aí, o nome dele. Eu sou um cachorro, né? Se você for imprimir. Beleza. Mas o que acontece se eu chamar esse método simplesmente aqui? Deixa eu apagar isso aqui. Se eu simplesmente disser aqui animal ponto apresentar. Se eu fizer isso aqui e rodar, o programa não vai fazer nada. Tá vendo? Não vai imprimir nada. Por quê? Porque isso aqui é uma string. É tanto que se eu criar um string apresentação e colocar isso aqui dentro, ele aloca essa memória nessa variável. Por quê? Porque isso aqui é um string. O retorno disso aqui é um string. Então, se eu printar agora, se eu der um print e imprimir a apresentação, que é a variável, agora sim eu vou ter um retorno. Eu vou ter uma impressão, que é olá, eu sou um cachorro. Beleza. Apresentado o retorno, o que é que eu quero falar com isso? É que o de sobrecarga é apenas quando eu sobreponho um método. Tranquilo, até aqui ok. Agora vamos trabalhar com a herança. O que é que acontece com a herança? Eu vou criar uma nova classe, que agora vai ser um novo tipo de animal, que nesse caso vai ser mamífero. O que é que acontece com o mamífero? Mamífero é um animal, então se ele é um animal, ele herda as características de animal. Então eu estou fazendo uma herança de animal. Se eu herdar aqui, ele vai dar esse erro. Ele vai dizer que o construtor implícito não existe. Então eu tenho que definir um construtor. Ok, se eu clicar aqui, ele vai definir o construtor padrão dele. Mas mamífero tem características diferentes de um animal normal, que nesse caso aqui pode ser, sei lá, vou fazer de uma forma aqui mais simples, booleana, está mamando. Pronto. O padrão já é falso, então eu tenho que dizer aqui, ó, se ele está mamando. Então eu peço aqui na hora do construtor essa variável e para eu poder atribuir um valor para ela, eu tenho que colocar o this ponto está mamando. Pronto, beleza. Então, aqui eu estou dizendo essa informação. Deixa eu ver mais uma informação para colocar aqui.
se ele, pronto, em vez disso aqui, ele pode ser assim, tempero. Vamos alterar aqui para tempero. Só para dizer se esse animal tem pelo ou não. Porque nem todo mamífero tem pelo. Então, tempero. Melhor do que essa informação aqui. Ok, beleza. Eu tenho uma característica própria de mamífero. Ok, beleza. Eu coloquei no construtor para quando eu poder usar o construtor para criar esse mamífero, eu não usar mais o construtor de animal. Se eu for criar um mamífero, eu tenho que importar. Importando, crio um objeto. E aqui, se eu não colocar, como eu alterei na verdade, em mamífero, quando eu altero o construtor, quando eu boto mais uma informação aqui, o construtor de mamífero muda do animal. Ou seja, ele tem característica própria. Então ele é uma forma diferente de criar. Agora eu tenho que passar mais uma informação na hora que eu vou criar. Então aqui eu passo o nome do mamífero. Que nesse caso aqui eu vou colocar baleia, por exemplo. Baleia é um mamífero. A cor dela, azul. A idade vai ser 2 anos. E se ela tem pelo, é falso, porque ela não tem pelo. Tranquilo, criei um mamífero aqui. Mas o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o mamífero, eu posso emitir um som. Se eu emitir um som, esse método emitir som, ele vai dizer só que esse animal está emitindo som. E eu não quero que ele fale que é um animal, eu quero que ele cite que ele é um mamífero. Então o que eu preciso alterar? Eu preciso vir aqui em mamífero, criar com override o método idêntico ao que está aqui, que nesse caso é emitir som. Então tem que ser igual ao que está aqui. Override. Colocar aqui o método igual, public void emitir som. E pronto. Se agora eu rodar, ele não vai ter mais nenhuma informação, porque eu não coloquei aqui, eu não falei o que é para fazer. Aqui, ó, é tanto que ele quando eu coloco o override e eu estou sobrescrevendo esse método, ele fala aqui, ó, o que ele está sobrescrevendo. E aí, se eu apertar, ele vai para o método que está lá na classe animal. Certo. Agora eu quero imprimir a mesma informação, só que eu quero mudar e não quero falar que é animal, eu quero falar que ele é um mamífero. Então, mamífero. Beleza. Aqui eu estou fazendo uma sobreposição de métodos. Então, quando eu fizer isso aqui, ó, quando eu rodar, ele vai dizer que esse mamífero está emitindo som. É tanto que se eu imprimir aqui o do animal, ó, mamífero, animal.emitir som, ele vai imprimir esse animal está emitindo som e depois eu chamo o método emitir som do mamífero e ele diz que esse mamífero está emitindo som. Sobreposição é apenas isso. É eu sobrescrever um método que já existe em outra classe que eu estou herdando. Então é isso o sobreposição. Agora a gente vai para a sobrecarga. O que significa? Sobrecarga é quando eu tenho um método e eu quero sobrescrever esse método com outra informação. Por exemplo, public void emitir som. Assim. Eu não sou permitido criar dois métodos com o mesmo nome. Porém, se esse método receber um parâmetro diferente, isso vai ser possível. Manter o mesmo nome, porém os parâmetros são diferentes. Beleza. Se eu coloquei isso aqui, eu posso, por exemplo, emitir som e falar, por exemplo. Eu quero que ele emita um som e fale alguma coisa. Então, eu posso imprimir aqui, ó.
pode ser a mesma informação ou pode ser outra informação, não tem importância. A única coisa que importa aqui para sobrecarga é que os métodos são com o mesmo nome, porém a escrita, a assinatura do método que a gente chama é diferente. Por exemplo, eu posso ter 200 métodos escrito emitir som, igual aqui. Porém, em cada um vai ter que diferenciar uma coisa. Por exemplo, se eu copiar aqui, esse aqui, jogar ele aqui embaixo, e mudar aqui, ó, e deixar igual, ele não vai permitir. Eu não posso. Então eu tenho que passar outra coisa. Eu posso ter assim e botar assim. Duas strings, recebendo duas strings. Posso colocar quantos métodos eu quiser, desde que eu mude aqui. Mas beleza, se eu pegar isso aqui, igual tá aqui, com dois métodos, só modificar o P aqui e o falar aqui, isso é possível? Não. Só é possível diferenciando os parâmetros que eu recebo. É tanto que se eu receber duas strings de novo, não vai funcionar. Eu teria que receber outra string. Aí sim, se eu receber mais uma string, aí beleza, aí agora eu posso. Porém, aqui pra gente, isso aqui agora não, não tem sentido eu colocar um monte de métodos só mudando aqui os parâmetros. Porém, isso pode ocorrer. Eu posso ter vários métodos com o mesmo nome, só que vai mudar os parâmetros, é a sua assinatura. O retorno aqui pode ser diferente? O retorno aqui pode ser diferente? Pode, o retorno pode ser diferente. O que importa para a gente aqui é os parâmetros e não o retorno, ou se ele é privado, por exemplo, eu posso colocar que ele é privado também, não tem importância. Desde que, se for o mesmo nome, precisa mudar os parâmetros, não pode ser igual. Nem igual em quantidade, ou do mesmo tipo. Por exemplo, se aqui tivesse string falar e aqui tivesse string cantar, por exemplo. Não poderia porque pra gente não poderia porque não é permitido. O Java não permite fazer isso. Então, se eu tirar aqui, eu vou botar void, porque eu não quero retornar nada. Eu quero que ele fale que o nome está emitindo um som e falando. Aqui eu posso somar, concatenar. Strings é quando eu pego mais e somo com alguma string. Posso fazer só com string? Não, pode ser com número, com inteiro, com booleano, tanto faz. Você está concatenando um string com alguma variável. Então você vai fazer isso aqui. Beleza. Eu posso chamar esse método lá em emitir som. É tanto que aqui, ó, se eu falar animal ponto emitir som, vai aparecer os dois métodos. Então aqui, para eu definir o que é que eu vou usar, eu tenho que chamar ele em específico. Se você tivesse 200 métodos, iria aparecer 200 métodos aqui. Como a gente só tem esses dois, então eu vou nesse aqui. Beleza. Aqui eu passo, sei lá, olá. Eu boto olá, por exemplo, e rodo. Aqui, ó, o cachorro está emitindo um som e falando olá. Pronto, beleza. Eu estou modificando esse método. O mamífero, ele herda os métodos de animal. Então, o mamífero também pode usar esse método? Óbvio que pode. Só que eu não estou sobrescrevendo esse método. Lembrando disso. Esse método não está sobrescrevendo. Se eu colocar olá, ele vai dizer que o animal está. Ó, a baleia está emitindo som e falando. Se aqui em animal fosse animal, por exemplo, aqui, então ele estaria falando que o animal, porque esse método vem de animal e não de mamífero, já que a gente não tem esse método aqui. Mas eu não vou colocar ele aqui porque isso é um método específico de animal. Então, o sobrecarga é isso, é eu ter o mesmo método
com o mesmo nome, porém o que diferencia os parâmetros. As outras informações podem ser diferentes tranquilamente. Beleza, expliquei aqui sobrecarga. O último assunto. Beleza, eu expliquei aqui polimorfismo, sobrecarga e sobreposição, expliquei herança, que é quando herdam as características de um e de outro, mas eu não expliquei o encapsulamento. O que é que acontece no encapsulamento? Por exemplo, digamos que essas informações aqui, elas fossem privadas. Se elas não são privadas, por exemplo, se eu deixo aqui que ela é pública ou protegida, nesse caso aqui, por padrão, ele é protegido, eu posso botar que ele é public. Se eu colocar que é pública, lá no meu main, eu posso muito bem dizer que agora animal.nome é fulano, por exemplo. Posso, porque lá é permitido, lá é público, eu posso usar. Porém, se eu alterar aqui para privado, eu não posso acessar. Por quê? Porque é privado, eu estou em outro pacote. E se for protegido também, se eu não colocar, eu também não posso, porque é protegido. Protegido eu só posso utilizar no mesmo pacote. Como o main está em outro pacote, está no pacote main, então precisa ser ou público, ou se for privado, que nesse caso a gente vai colocar privado, aí beleza. O que é que eu preciso para poder acessar isso aqui? Quando você vê que eu estou emitindo som, ou por exemplo aqui, eu estou emitindo som e imprimindo essa informação, o nome lá no meu main. Eu estou utilizando por meio de um método para utilizar isso aqui, para imprimir esse nome. Se isso aqui fosse público lá, eu poderia muito bem vir aqui e imprimir, por exemplo, este animal animal.nome está emitindo som. Poderia fazer isso. Porém, como é privado, eu teria que usar um método para poder acessar. Então, o que é que difere o encapsulamento? O encapsulamento, quando eu tenho coisas privadas, eu só posso utilizar dentro da classe. Então, é como se tivesse encapsulado. Eu não tenho acesso àquela informação que está dentro daquela cápsula. Não tem condições de eu acessar. Então, como é que eu acesso? Por meio de métodos públicos. Se isso aqui é privado, eu só posso acessar por meio de público. Então, o que é que eu vou gerar aqui na minha classe? Na minha classe, eu irei gerar os gets e sets, que são os métodos auxiliares para pegar alguma informação que é privada. Por exemplo, esses quadradinhos vermelhos aqui informam que isso aqui tudo está privado. Quando é público, ele tem um triângulozinho azul. Mas aqui eu gerei meus gets e sets. Então, qual é a ordem de métodos e de atributos de uma classe? Qual é a estrutura padrão que todo mundo utiliza? Primeiro, os atributos, depois o construtor, depois os métodos criados por você, que você criou isso aqui, os métodos gets e sets gerados automaticamente, logo após os métodos que você criou, e por último o toString. Essa é a estrutura padrão que eu utilizo. Então, se eu botar isso aqui lá em cima, tá errado? Não, não tá errado. Mas para você conseguir, sei lá, achar as coisas que você modificou, as coisas que você gerou automático, é muito melhor. Porque aí você está utilizando um padrão de projeto para você poder achar as coisas quando você precisar. Isso mais para frente, quando você tiver seus projetos, que você precisar acessar uma informação, sei lá, eu preciso achar o toString. Se ele não tiver no padrão, você vai ter dificuldade para achar, você vai ter que rodar todo o seu código, procurar até você achar o toString. Mas se ele tiver no padrão, você já sabe que ele fica sempre no final. Enfim, o que é que acontece? Os gets e sets, se você ver aqui, por exemplo, o getNome. O que é que o getNome faz? Ele é um método público, ele retorna um string e ele tem como nome aqui getNome. Beleza.
O que muda aqui da variável é só esse get e esse set na frente. Eu só consigo acessar se eu usar isso aqui, mas se eu botar só o nome eu não consigo. Então, o que é que o método getNome retorna? Ele retorna nome, que é essa variável daqui de cima, que ela é privada, ou seja, eu só consigo acessar por meio desse método getNome. Tranquilo até aí. O que é que o set faz? Eu estou setando informação, eu estou colocando informação. O retorno não é string, eu não estou querendo essa informação, pegar essa informação, eu só quero atribuir essa informação. Então, o retorno é void. Sempre público. Porque não faz sentido eu colocar um get set privado nem protegido, já que eu quero obter essa informação fora do meu pacote e fora da minha classe. Então, eu tenho que setar um nome. A diferença do get, que aqui eu não passo parâmetro, já que eu vou pegar essa informação que está dentro da classe, que está encapsulada dentro da classe. Eu estou coletando a informação que está protegida dentro de uma classe. E agora, o set, eu estou injetando uma informação dentro dessa cápsula. Ou seja, por exemplo, eu estou agora atribuindo uma nova string nome para esse nome daqui de cima. Entendeu? É tanto que se você clicar aqui, o Eclipse ele já informa de onde é. Esse nome aqui é comum, ó. Ele é daqui de cima. O this aqui, ele informa que eu estou dizendo que eu estou passando a informação para a variável global da minha classe, a variável nome. Beleza. E estou atribuindo a ele uma variável local do método, que é esse nome aqui. Porque os nomes são iguais, então eu tenho que diferenciar com esse this, porque senão o Java não vai saber se isso é global ou é local. Beleza. Então, eu estou atribuindo um valor aqui a essa variável global. Tranquilo. Então, eu fiz isso para todas as minhas variáveis. Eu tenho um get e um set para cada variável, para cada atributo que eu possuo aqui na minha classe. Ah, para que serve isso? Exemplo, aqui no main, agora, eu não posso fazer isso. É tanto que eu vou comentar aqui, porque eu não posso atribuir agora para esse animal esse nome assim. Como é que eu poderia atribuir para um animal, sei lá, se agora eu não quero que ele seja um cachorro mais, eu quero que ele seja um gato. Então eu tenho que dizer que animal.setNome. E aí, quando você aperta aqui, ó, dá Enter, ele já pede a informação dentro do parâmetro, ou dentro do parênteses, que é o parâmetro desse método. O que é que esse parâmetro aceita? Ele aceita null, vazio ou qualquer coisa. Se você quiser escrever, que seja string. Se eu colocar um número 1 aí, ele não vai aceitar, porque não é do mesmo tipo. Então, eu vou dizer que agora ele é um gato. Beleza. Beleza. Se eu salvar e imprimir agora animal, por exemplo, vamos usar o toString, né? A gente fez o toString, então a gente vai usar o toString agora. Então, eu vou imprimir animal aqui. Para não confundir as informações, eu vou comentar isso aqui também para não ficar muita informação jogada na tela. E aqui tá, o animal agora é um gato da cor preta e uma idade. Se eu imprimir antes desse set aqui, ó, se eu imprimir o animal antes desse set, você vai ver que ele era um cachorro. Então, ele era um cachorro, agora passou a ser um gato. Tranquilo. Ah, mas eu não quero imprimir todo o nome aqui. Como é que eu faço? Beleza, não tem problema. O que é que eu faço? Agora, para eu coletar essa informação só do nome lá, eu vou usar o ponto e vou chamar um método que me retorna apenas o nome. Então, o getNome, ele retorna apenas o nome. Vou apagar isso aqui. Ele retorna apenas o nome do meu animal. Caraca. Ele retorna apenas o nome. Então, se eu imprimir isso aqui, ele vai imprimir o nome? Não, porque isso aqui é um retorno. Se você ver que ele retorna, ele fala aqui, ó, retorno string. Então, eu tenho que pegar esse negócio aqui e colocar ele dentro de um print. Colocando dentro de um print, aí sim eu estou imprimindo o nome.
gato, tá vendo? Eu imprimi aqui só apenas gato. Então, encapsulamento é isso. É pegar coisas que estão privadas e atribuir um método público que consegue pegar ou colocar informação nessa variável privada aqui. Esse, no caso, não pode chamar de variável, porque aqui é o atributo, né? Beleza. Isso aqui vai mudar, por exemplo, isso aqui eu vou poder acessar os nomes no mamífero, por exemplo. Eu posso dizer que, cadê? Deixa eu ver onde foi que eu criei mamífero. Aqui. Opa. Aqui, eu criei um mamífero e eu vou poder emitir som? Vou poder sim emitir som, mas tem uma coisa que eu não vou poder, que nesse caso, tem uma coisa que eu não vou poder, por exemplo, mamífero, ponto, nome. Eu não posso dizer que ponto nome recebe gato. Não posso fazer a mesma coisa, porque é privado. Se é privado, eu não posso. Então, como é que eu vou poder acessar o nome que está dentro do mamífero? Eu tenho que vir da mesma forma, get nome. Eu preciso gerar os getters dentro de mamífero? Não, porque isso aqui já tem lá no animal. Isso aqui já foi gerado na hora que você herdou mamífero, ou herdou animal em mamífero. Então, ó, se eu imprimir aqui essa informação, opa, tem dois, pronto. Se eu imprimir essa informação de mamífero, ele vai dizer que é baleia. Por quê? Porque esse get já existe e ele é do animal. Mas eu não tenho aqui. Eu preciso fazer? Não precisa, porque você já tem. O toString também já existe. Por quê? Porque está herdando de animal. Mas se você quiser alterar alguma coisa, alguma informação, aí sim, você vai ter que criar um toString aqui, porque você vai estar alterando a informação que já existe. Entendeu? Então, isso aí é o que? Sobreposição. Tranquilo. Então, é apenas isso. Vamos lá para o exercício que eu quero. O que eu quero? Eu quero que tenha uma classe pessoa, que ela é pai. Ela é a classe pai. Ela é a primeira classe aqui que você vai criar. O que é que pai vai ter? Ela vai ter os métodos nome, idade, CPF e só. Nome, idade e CPF, todos privados. Então eu vou colocar aqui. Beleza. Daí você vai fazer uma classe chamada aluno, que ela vai herdar pessoa. Beleza? Ela vai herdar pessoa. De pessoa, né? As informações de pessoa. Quais atributos aluno vai ter para diferenciar? Vai ser a matrícula e a nota geral. Pronto. A nota dele lá, né? A nota dele, pronto. Tranquilo. Isso também todos privados. Todos os atributos que eu passar aqui vai ser privados. Certo. E uma terceira classe chamada professor, que também vai herdar de pessoa. Ou seja, eu tenho duas classes que herdam de pessoa, separada, cada uma é uma, e cada uma tem suas informações próprias. Então, por exemplo, o professor, ele tem aqui o código do professor. Você que vai escolher qual tipo pertence a cada um aqui. Depois que você me mostrar, eu vou lhe dizer se está certo ou errado, ou se era melhor trocar por alguma outra coisa, enfim. Código professor. E também ele tem o salário dele. Né? Já que ele trabalha, ele tem um salário. Isso também todos privados. Beleza. Os métodos de pessoa é fazer aniversário, eu estou representando aqui com mais para você saber que é método, tá? E o outro método é se apresentar.
Aí você vê aí o melhor jeito de fazer. Beleza. Os métodos de aluno é verificar se passou. Eu quero que você verifique se ele passou de ano e também aumentar nota. Beleza, eu quero que tenha dois métodos aumentar nota. Eu quero que aumentar a nota, você vai passar a nota aqui, que no caso a nota que você quer agora, por padrão. E quero outro aumentar nota, que ele só aumenta mais um ponto na nota. No caso aqui, aumenta mais um ponto na nota. Então, você entendeu, né? Um não tem parâmetro, o outro tem parâmetro pedindo essa nota aqui, para você atribuir a nota direto. Beleza. E só esses métodos aqui. O professor, ele vai ter um método, gastar. O método gastar vai ser ele vai receber uma string, uma palavra aqui, dizendo o que ele gastou e o preço do que ele gastou. Aí você imprime aqui, tipo, você imprime assim: o professor fulano gastou com palavra reais o preço, né? Pronto. Aqui eu tô, tipo, explicando mais ou menos como eu quero, pra você não se perder, pra você não saber, ficar sem saber o que é pra fazer, entendeu? E o outro, eu só quero que ele fale que gastou, tipo, só pelo preço. No caso, diga assim: imprima, gaste, né? Você vai tirar, eu quero que você tire esse valor do preço do salário dele, da variável do salário dele, e imprime isso aqui. Eu lembro que eu expliquei para você, então, mas se você não conseguir, você me pergunta qualquer coisa. Eu tô deixando esse professor por último para ser tipo um pouquinho mais difícil, para você meio que quebrar a cuca um pouco. Então, beleza. Gastar com preço, você só vai dizer assim: o professor gastou tantos reais, né? Veja, pronto. Gastou tanto. Acabou. E só. Eu só quero isso aqui. Por que eu estou colocando pelo mesmo nome? Porque eu quero que você teste sobrecarga nisso aqui. E eu quero que em todos esses métodos, no caso, tenha gets e sets e tenha toString. Pronto. Não tenha pressa, vou fazendo aos pouquinhos e vai me perguntando qualquer dúvida, beleza?